Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, este debate sobre o ensino requerido pelo PCP é uma tentativa falhada dos comunistas de lavarem a imagem junto dos professores e o Bloco de Esquerda vai a reboque. Sejamos honestos. PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista partilham a mesmíssima ideia de professor e de escola. Por isso foram aliados durante 6 anos e por isso vão voltar a ser aliados. E já ninguém ignora que as maiores manifestações e greves dos professores são sempre contra os governos de esquerda. O Partido Chega não tem problemas em reconhecer que a maioria dos professores é de esquerda, mas é por isso que os governos socialistas sempre sentiram as mãos livres para usarem e abusarem de tudo e todos nas escolas e traírem os professores. Sofrem os professores de esquerda, sofrem os professores que não são de esquerda, sofrem os alunos, sofre a família, sofre a sociedade inteira. Direita que é direita nunca abre mão da autoridade moral e intelectual e do respeito inquestionável que a sociedade inteira deve aos professores. E isso começa pelos alunos na sala de aula. O que não temos visto é a forma de pacificar as escolas e de garantir uma escola pública de qualidade para os mais pobres e para as classes médias. Não há exemplos históricos e sociais de a direita alguma vez ter traído estes princípios. O Chega é defensor intransigente dos professores por ser assumidamente um partido de direita, mesmo que 100% dos professores fossem de esquerda. Tal como o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda sempre viveram bem com o tipo de escola disfuncional que hoje temos. Não foram as utopias pedagógicas do Chega que mataram a dignidade e a autoridade dos professores. Não é o Chega que defende o igualitarismo entre tudo e todos, depois não sabe quem manda na sala de aula. Nós defendemos a hierarquia, a autoridade e a ordem nas escolas. Não é o Chega que pertence a uma classe política mal formada que usa e abusa da trela da burocracia para coagir os professores a passarem tudo e todos a grande mentira da avaliação. Não é o Chega que compactua com currículos escolares extensos, maus e servidores irresponsáveis de dinheiros públicos. Foi isso que aniquilou as carreiras dos professores e as condições de trabalho de alunos e professores nas escolas. Dos cerca de 7 mil milhões de euros do orçamento anual do Ministério da Educação, o Chega é também o primeiro partido político a exigir que o governo socialista explique aos portugueses, hoje aqui no Parlamento, qual a percentagem desse montante que chega efetivamente às escolas, aos professores de sala de aula e aos alunos, e qual o valor e a percentagem que ficam presas na estrutura burocrática e administrativa e muitas vezes inútil do Ministério da Educação. Senhoras e senhores deputados, errar é próprio da condição humana, mas nós só somos sujeitos morais quando demonstramos sentimentos genuínos de remorso, arrependimento e culpa. Termino com uma pergunta. Vão o governo socialista, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda pedir desculpa aos professores, aos alunos, às famílias, aos portugueses por terem destruído a escola pública? Muito obrigado. Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. A greve dos professores está a deixar escolas fechadas e muitos alunos sem aulas. O Governo avançou com novas propostas para vincular mais docentes e permitir mais progressões na carreira e encurtar as distâncias de colocação. Mas, até agora, isso não foi suficiente para diminuir a contestação. É o assunto em debate com os deputados Porfírio Silva, do PS, António Cunha, do PSD, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda e Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. Gabriel Mitar Ribeiro, como é que se pode resolver este impasse do ponto de vista do Chega? Saudar a todos, a Luísa, os demais deputados. Como se resolve este impasse? Nós estamos, já só uma primeira nota introdutória.
Nós estamos em janeiro de 2023, a sessão legislativa começou em abril de 2022 e é o primeiro debate que estamos a ter sobre educação, pelo menos envolvendo os grupos parlamentares. Isto é um sintoma de uma falta de discussão sobre o ensino que leva a este tipo de problemas. Portanto, o que está a acontecer aos professores, a questão da greve, da contestação, é o ponto de chegada de um problema. Portanto, nós não vamos discutir as consequências, convém discutirmos as causas. E há uma insatisfação profunda na própria ideia de ser professor e na própria ideia de escola que nós temos. Por isso é que esta discussão que nós estamos a ter tem a ver com as carreiras de professores, sim senhora, mas também as pessoas têm insistido, tem a ver, por exemplo, com a indisciplina, com a questão da burocracia ou com a questão dos currículos. Agora, a solução deste problema é porque há um déficit grave de gestão financeira no Ministério da Educação. O problema aqui é um problema e que tem a ver, não é só as carreiras de professores, são as obras nas escolas, falta de apoio aos alunos de ensino especial, a questão do ensino da música. E onde é que está? É difícil ir ao encontro das soluções e parece que ninguém quer dar esse passo. Veja... Mas acha que o problema é falta de dinheiro? É um problema de má gestão financeira do Ministério da Educação. Eu vou dar alguns exemplos e é aqui que nós íamos ao encontro de soluções. Veja, os currículos escolares nos anos 80 e 90 tinham uma determinada dimensão. Entretanto, até à atualidade cresceram muito. Cresceram muito, isso quer dizer aumentar a despesa. Mas isso não se traduziu em qualidade das aprendizagens. Enquanto nós não olharmos para os currículos e percebermos que a gestão racional dos currículos é uma forma de encontrar financiamento para as carreiras de professores, para as obras das escolas e para tudo mais, nós vamos andar à volta de soluções e não vamos dar os passos que têm que ser dados. Dou-lhe um outro exemplo. O Ministério da Educação tem uma série de organismos intermédios. Portanto, há a tutela, há as escolas, os professores, os alunos, depois há organismos intermédios. É preciso ver qual é a percentagem ou a dimensão do orçamento do Ministério da Educação que esses organismos intermédios consomem. Porque nós Portanto, quer dizer que com o mesmo dinheiro se poderia fazer melhor? Sem dúvida. Agora, é preciso discutir isto. Mas vê mérito nas propostas que o Governo colocou agora em cima da mesa com os sindicatos? Há pelo menos uma tentativa de aproximação para esvaziar o balão. Foi essa a tentativa do Ministério da Educação e do Governo. O que é facto é que não está a esvaziar. E não está a esvaziar, eu insisto, é porque nós temos que discutir aspectos profundos da dignidade de ser professor. O que os professores estavam a contestar tinha muito a ver. Eu estive na manifestação de sábado e havia ali, era muito evidente uma ruptura afetiva entre o Ministério e os professores e, de alguma forma, entre o Governo e os portugueses. Portanto, há aqui outro tipo de aspectos que têm de encontrar respostas e nós estamos muito focados apenas na questão laboral. Eu insisto, a autoridade dos professores, os professores perderam a autoridade e isto é um problema que tem que ser enfrentado. E nós não olhamos para esta questão. Veja, nós temos uma classe docente... Para concluir, metade da classe docente está em sofrimento físico e psicológico. Isto é uma hecatombe social. E isto é uma forma nós temos que encontrar a forma de responder a isto. E não é apenas cingindo à questão laboral, que é fundamental, sem dúvida. Que o problema se resolve. Que o problema se resolve. Gabriel uma coisa tem a oportunidade de responder ao repto da Joana Mortágua, além de se pronunciar também sobre o processo de vinculação dos professores. De vinculação, os 3 anos, estamos de acordo, devem servir para a vinculação. Mas eu quero ir a esta questão dos currículos, porque nós não podemos colocar a carroça à frente dos bois. A questão dos currículos é que devia ter antecedido todo este debate. E há um ano, desde que começou esta sessão parlamentar, que nós temos insistido para se olhar para essa questão. Quanto aos currículos, independentemente de ser para poupar ou não poupar, os currículos são maus. Mas o Sr. Deputado disse que queria poupar não sei quantos milhões na racionalização de currículos. Claro, eu ouvi. Mas a razão principal é a qualidade da escola que queremos. Mas como é que se racionaliza currículos sem despedir professores? A questão não é... E nós estamos nesta época, havia falta de professores. E nós não vamos manter currículos com ou sem falta de professores. É olhar para a questão dos currículos, ver em que é que eles são melhores e depois ajustar os professores em função disso. Ou seja, despedir. Despedir ou não.
Há disciplinas que têm horário... Não. Para haver uma poupança, o deputado disse que ia haver uma poupança. Para haver uma poupança é preciso haver menos gastos. Menos gastos, menos salário. Se os currículos são extensos, são maus, vai continuar a gastar neles, depois como é que tem dinheiro para pagar a carreira dos professores? Gastar neles nos salários dos professores, é isso que eu estou a perguntar. Não, mas como é que paga aos professores... Das duas, uma. Ou quer ter carreiras dignas, sustentáveis, com uma escola de qualidade, ou quer uma escola em falência, que é aquela que tem uma escola absolutamente disfuncional. Vir alguns para pagar o salário de outros. O nosso objetivo aqui é uma escola de qualidade. O nosso objetivo aqui é a formação dos alunos. E nós não podemos alimentar currículos porque eles cresceram, sabe-se lá porquê. Eu dou-lhe um exemplo meu e se calhar de outros que aqui estão, quer dizer, no 12º ano eu tinha 3 disciplinas, 4 horas e de repente nós vimos crescer, em vez de ser 3, são 5 disciplinas, em vez de ser 4 horas, algumas são 6 e a qualidade não aumentou. E mais, nós criámos o hábito de desresponsabilizar os alunos pelo seu próprio trabalho em casa. Achamos que tudo deve ser feito na aula e pago pelos contribuintes. Quer dizer, não pode ser. O dinheiro não estica. Os professores têm problemas de carreira porque se gasta dinheiro... Sr. Deputado, os professores têm problemas de carreiras porque se gasta dinheiro muito mal no Ministério da Educação. Quer dizer, ou se quer responder aos professores ou se quer continuar a enganar os professores mais 20 ou 30 anos. E o problema, nós, desde abril que estamos a dizer, atenção, é preciso discutir os currículos. Atenção, é preciso... E depois vamos andar a ajustar, a aumentar, a diminuir o quadro de professores porque não olhamos para os currículos. Portanto, temos uma coisa má, que consome muito dinheiro, prejudica a qualidade do ensino. E vamos continuar com isso porque lá está, não vamos mexer, não pode ser. E eu não estou a falar em despedir professores, eu estou a falar, tudo isto mas pode ser... consequência. Pode ser consequência, mas tudo isso tem que ser discutido e não fujamos a este debate, porque fugir ao debate dos currículos é objetivamente enganar os professores. Mas é uma questão de alterar os currículos ou de diminuir? A questão é diminuir porque eles estão maus. Os alunos passam horas a mais na escola, todos sabemos isso. Os alunos não têm integração nas comunidades, que têm vários clubes desportivos, que não têm... Os alunos têm inserção social na escola, mas também têm que ter uma inserção social nas comunidades. E nós absorvemos de tal maneira os alunos da escola com currículos maus... Não há dinheiro para mais nada. Não há dinheiro para os professores, pois evidentemente que não há. Portanto, discutir isto abertamente com os professores. A deputada Joana Mortágua quer dizer que eu quero despedir. Não, isto pode ser pensado a prazo. Agora, nós adiamos este problema e agora estamos com a greve, com os protestos dos professores, tudo a cair-nos em cima. E eu queria dizer, pois, é que não se quer discutir isto, não se quer encontrar soluções de fundo. E depois enganam-se as pessoas com soluções que nunca chegam. Querem continuar a discutir com professores oferecendo ilusões? Vão ver no que isto vai dar. E veja, eu há bocado falei na questão da burocracia. E quando nós olhamos agora para a proposta deste Conselho Local de Diretores para gerir os professores entre uma escola agrupada ou não agrupada, é mais uma medida burocrática que aqui está e o Governo anda a prometer resolver o problema da burocracia desde que eu cheguei ao Parlamento. Não é uma medida para dar autonomia às escolas, para decidirem sobre os professores? Podem fazer circular as pessoas pelas escolas, mas há uma coisa que eu tenho que dizer. Uma escola é uma identidade. Um professor ligado... A tradição escolar sempre foi esta. Esta ideia de ter um professor em 1, 2, 3 escolas é matar a identidade das escolas. É matar a ligação aos professores a um projeto educativo. E tudo isto faz-se assim como se puder. Olha, pega um professor aqui, vai dar aulas ali, vai dar aulas ali. E que ideia de escola é que eu tenho? Uma escola é uma instituição que tem uma identidade. E tudo isto é feito como se tudo fosse possível e eu não vejo aqui respostas estruturais. Veja, o Ministro da Educação... Temos de avançar, Sr. Deputado. O Ministro da Educação, a última coisa, a dizer que vai resolver o problema da burocracia, o problema da burocracia. Nós vemos as manifestações dos professores a reivindicarem também a solução deste problema e continuamos à espera, quando a solução do problema da burocracia é facílima. Não resolve quem não quer. E sabe porquê que não querem? Porque a burocracia é uma forma da classe política subjugar a classe docente. É uma forma, uma espécie de trela para mandar nos professores até a intimidade da sala de aula. E há 2 núcleos aqui que são fáceis de resolver. É a questão da avaliação e é a questão da regulação de comportamentos. E o Governo não quer avançar para isto. Portanto, os professores que têm sensibilidade de sala de aula sabem que as soluções estão lá e sabem que vamos, se calhar, andar mais uns anos aqui à volta a enganá-los. Não pode ser. Professor Ribeiro, esta questão deve ir para a mesa das negociações ou não há condições financeiras para isso? Eu espero que os professores sejam suficientemente inteligentes, e são, e eu trato as pessoas com a máxima inteligência, porque as pessoas percebem que o dinheiro não nasce nas árvores.
E tudo o que eu disse da gestão financeira dos professores, insisto, quer dizer, tem que se resolver os problemas de fundo. E a propósito do que foi dito naquela bancada, os maiores destruidores da escola pública é justamente a esquerda. A esquerda anda a destruir a escola pública há décadas e não quer ver. Quer dizer, primeiro está a dignidade dos professores... Eles literalmente têm no seu programa privatizar a escola pública, quer dizer, há limites. Mas vocês já privatizaram. Nós temos das taxas mais altas de alunos no privado. Não diga... Destruíram. Olha, quando a escola não tem ordem, quando os currículos não têm qualidade, quando as pessoas não têm segurança, quando há indisciplina... Os currículos são negociados com as associações profissionais e científicas dos professores. Os senhores é que sabem o que é bom na geografia, ou na história ou na matemática. Está bem, mas já falou, agora está bem a falar. Mas alguma vez quiseram discutir ideias diferentes de currículos da esquerda? Nunca. Os senhores, a esquerda tomou de assalto o ensino, agora vão ter azar. Que pela primeira vez há uma direita que vai defender os professores e a escola pública. E vai defender os professores e a escola pública com honestidade e com verdade e com uma maneira muito diferente do que os senhores fizeram. Se alguém matou... Agora deixe-me falar, porque vocês tiveram o vosso tempo. Se alguém matou a dignidade dos professores e trouxe essa desvalorização profissional e salarial, foram aqueles senhores. Aqueles senhores começaram... Disse, Sr. Deputado, não, mas eu explico. Aqueles senhores começaram a dizer que o importante era a autoaprendizagem, era a autoavaliação, era a autorregulação. Se tudo é auto, para que é que serve o professor? Foram matando os professores com as teorias deles. Depois vejam, nas últimas décadas, as exigências aos professores cresceram muito. Na parte não letiva, na questão da mobilidade por doença, nas cotas, etc, etc. Nesse mesmo ciclo histórico, não se exigiu nada aos alunos. O aproveitamento continua a ser ultra facilitado, a indisciplina continua, não se mexe nela, as faltas dos alunos estão justificadas de qualquer maneira. Peço que termine, e o que nós temos, o que nós temos é uma ruptura de uma instituição. Numa mesma instituição exige tudo a uns e não se exige nada a outros. Isto é a humilhação permanente que a esquerda tem feito aos professores que nos conduziu aqui. E nós defendemos, como não estão habituados, a dignidade e a dignidade da série dos professores enquanto pessoas.